Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o pastor Silvio e estamos juntos para mais uma vez estudarmos as lições da revista Palavra e Vida desse primeiro trimestre sobre o tema liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. E hoje chegamos à lição de número 7, onde tem por título tudo que o Senhor tem falado, faremos. É aqui que o Senhor estabelece Israel como uma nação de sacerdotes e estabelece ali as leis para que Israel pudesse ser uma nação diferenciada das outras nações pagãs. Após a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o Senhor então estabelece uma nova aliança com os descendentes de Abraão. Essa nova aliança é estabelecida no Monte Sinai, a caminho da terra prometida. A partir daquele momento, o povo de Israel nunca mais seria o mesmo. Ele seria uma nação santa e um povo separado. Então hoje nós vamos refletir sobre a lei e os mandamentos ordenados por Deus no Monte Sinai. E é claro, bem como a sua aplicação para a nossa vida. Vamos juntos. Passamos a falar agora sobre o primeiro tópico dessa lição, que tem por título Israel, a nação santa e eleita por Deus. Aqui, nesse ponto, se consolida a eleição de Israel como uma nação santa e escolhida. Deus estabelece isso através de um pacto solene, onde Israel foi feito a nação sacerdotal e separada de todas as outras nações e povos, a fim de ser, primeiramente, instruída na verdade de Deus, para depois, finalmente, levar luz a todas as nações. Então, esse conceito de nação santa, ele se estabelece nesses dois princípios, nesses dois processos iniciais, vamos dizer assim. Primeiro, a nação precisava ser instruída nessas leis, e posteriormente, essa nação seria aquela que divulgaria esses princípios, que levaria a luz, que seria diferente diante de todas as outras nações do mundo pagão. Até aqui, Deus ainda não havia comunicado nenhuma lei diretamente. O tratamento de Deus para com seu povo se baseava quase que totalmente na graça. Ainda não havia o conceito de, vamos dizer assim, de certo e errado. Era graça. Nesse momento, porém, Deus estabeleceu e celebrou uma aliança com o seu povo por meio da lei. Caso obedecesse, o Senhor os abençoaria. Então, o povo, ainda sem consciência de sua natureza pecaminosa, concordou assim de imediato. Então, quando o Senhor estabeleceu as suas leis, o povo ainda não tinha consciência do que aquilo representaria, do que aquilo traria de responsabilidade, de compromisso, de comprometimento, de renúncia. E é claro, unanimemente, sem essa consciência, o povo concordou de imediato. Os 10 mandamentos representam a expressão da vontade de Deus. São normas de governo. Depois observamos que, para poder aplicar estes princípios na vida do povo, foi acrescentada a lei civil, onde foi também estabelecida a penalidade, assim como instruções para a sua execução. Essas leis também são chamadas de Lei de Moisés, ou a lei, e algumas vezes de a lei de Deus. Então nós vamos observar que os 10 mandamentos teve esse propósito de fazer com que o povo fosse diferente, o povo escolhido de Deus tivesse um comportamento diferente através da observância dessas leis. O resumo de toda a vontade de Deus e dos preceitos da aliança para com Israel ficou conhecido como conhecemos e chamamos hoje de os 10 mandamentos. E aí nós vamos passar para o próximo ponto, onde nós vamos aprender quais eram de fato os propósitos da lei e desses mandamentos. O segundo tópico nos fala dos propósitos da lei e os 10 mandamentos. Para que possamos entender melhor a lei e os 10 mandamentos, precisamos nos reportar à
aliança eterna de Deus com Israel, através de Abraão, o pai daquela grande nação estabelecida lá em Gênesis 15. Naquele momento, Deus fez promessas de bênçãos e a possessão da terra de Canaã. Por conseguinte, no livro de Êxodo, Deus estabelece os fundamentos legais da nação de Israel. Assim, o Senhor acrescentou à aliança com Abraão a lei mosaica. Podemos observar, portanto, que a lei sedimentou os fundamentos com a antiga aliança feita com Abraão. Isso nós vamos observar no capítulo 5 da carta aos Romanos, seu capítulo 5, versículo 20. Isso fica muito nítido quando a palavra do Senhor vai nos ensinar exatamente o que isso representa. No capítulo 5, no versículo 20, diz assim: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, através do conhecimento da lei, veio toda a fundamentação de como Israel deveria se comportar. Veja, sem o conhecimento da lei, Israel não poderia ser cobrado. Então a lei veio exatamente para que o povo, através da sua observância, pudesse alcançar o propósito de Deus de transformar Israel numa nação santa. É relevante, porém, destacar que o Senhor deu a lei a Israel com o fim de mostrar àquele povo que, a partir daquele momento, tornou-se o povo escolhido de Deus e sua nação santa, conforme podemos ver lá em Êxodo 19:4 e o Salmo 147, versículos 19 e 20. Deus não deu a lei e os 10 mandamentos como instrumento de salvação, pois seria impossível ser salvo apenas por guardar a lei. Todavia, ele deu a lei ao povo pelos seguintes propósitos. Primeiramente, com a lei, o Senhor revelou a Israel sua glória e santidade. Em segundo lugar, a lei distinguiu Israel como povo escolhido e separado. E em terceiro lugar, a lei tinha o objetivo de elevar Israel a um padrão de vida santa e piedosa. E em quarto lugar, a lei revelava a condição de pecado da humanidade. E por fim, em quinto lugar, a lei preparava Israel também para a vinda de Cristo. Sobre isso, nós falaremos um pouco mais no terceiro tópico. Passamos a falar agora do terceiro tópico: Cristo, o cristão e a lei. Como nós nos relacionamos com essa lei no dia de hoje? Apesar da universalidade dos 10 mandamentos, podemos perceber um grande contraste entre o restante do antigo sistema mosaico de Israel e a manifestação da graça de Cristo. No Novo Testamento, em Cristo, a lei não separa mais judeus dos gentios, pois agora todos nós somos um. Então aquilo que era para, num primeiro momento, separar Israel das demais nações e fazer com que Israel fosse um povo exclusivamente separado e santo, com a vinda de Cristo e o estabelecimento da sua mensagem do reino de Deus, agora a lei não separa mais. A graça, todavia, é que nos une. Hoje já não há mais gentios, já não há mais judeus. Em Cristo, todos nós somos um. Conforme nós podemos aprender na carta aos Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 11, a palavra do Senhor vai nos ensinar exatamente esse princípio. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, eu vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feitas por mãos, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora,
em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Então a lei separava, mas a graça estabelece uma união. Todos nós somos um em Cristo. O Novo Testamento deixa muito claro que o cristão não está mais sob o domínio da lei, mas sim na dispensação da graça. É claro, isso não significa que possamos ignorar o princípio da santidade que consta na lei de Deus e o que Ele espera de nós. Na dispensação da graça, a mudança e a obediência acontecem a partir de uma transformação interna. Isto é, a partir de uma nova natureza em Cristo, enquanto a antiga lei mosaica se baseava em atos exteriores e uma obediência baseada em ritos e símbolos. Se por um lado estamos livres de cumprir toda a lei do Antigo Testamento, somos agora regidos por uma lei muito mais rígida e muito mais severa, que é a lei do amor e a lei da graça de Cristo. Sendo assim, não mais tentamos obedecer a Deus na força da carne, o que, como bem observamos, e a palavra do Senhor nos ensina, isso seria totalmente impossível. Então, o que nos rege agora não é mais a lei mosaica, mas sim a graça de Cristo. Mas não podemos nos enganar e ser ingênuos e achar que a graça nos libera a fazer tudo aquilo que o conceito da lei nos ensinava, que é o de santidade. Muito pelo contrário, a graça nos faz com que obedeçamos a Cristo por livre e voluntariedade de coração, não mais pela força da lei. E aí nós vamos ver o princípio dos 10 mandamentos que foram estabelecidos na lei e como eles se relacionam conosco hoje. Esse é o assunto do próximo tópico. Falamos agora sobre os 10 mandamentos hoje. O nosso propósito aqui nesse tópico é ver como os 10 mandamentos se relacionam conosco hoje como cristãos. O Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2 categorias. Uma se referindo ao amor a Deus e a outra ao próximo. Quando a gente observa a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, vale a pena ler, versículo 37, a palavra do Senhor vai nos ensinar da seguinte forma: respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor reduziu todos os 10 mandamentos nesses 2. Os 4 primeiros nos ensinam a amar a Deus e os outros nos ensinam a amar ao nosso próximo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, também expõe que quem ama o próximo cumpre toda a lei. É interessante também destacar que toda a lei do Antigo Testamento, na verdade, é uma ampliação e aplicação dos 10 mandamentos. Então vamos relembrar agora como esses 10 mandamentos e como eles se aplicam na nossa vida hoje. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O que significa? Significa a proibição à adoração de qualquer outro Deus que não seja o Senhor. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Diz respeito à fábrica de imagem e esculturas de divindades, o que é proibido por Deus. O terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa que não devemos jurar em nome de Deus, e também inclui a blasfêmia, os praguejamentos, os juramentos irrefletidos e as promessas não cumpridas. O quarto nos diz: lembra-te do dia do sábado. Esse mandamento diz respeito à necessidade de descansar e não trabalhar demasiadamente, por pura ganância. Este mandamento é também um símbolo do descanso que os cristãos hoje desfrutam em Cristo. Nenhuma passagem do Novo Testamento ordena aos cristãos a observar literalmente o dia de sábado.
O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que vem seguido de promessa. Ele ensina a honra aos pais como autoridade familiar. O sexto diz: não matarás. O mandamento ensina a respeitar a vida humana. O sétimo diz: não adulterarás. Esse mandamento ensina a respeitar o casamento e adverte contra o abuso sexual e o comportamento sexual ilícito. O oitavo diz: não furtarás. Ensina o respeito à propriedade particular. O nono diz: não dirás falso testemunho. Nos ensina a respeitar a reputação dos outros. E o décimo diz: não cobiçarás. Mostra o pecado de desejar qualquer coisa a qual Deus não tenha nos concedido. Eu quero concluir te convidando a refletir sobre os seguintes tópicos, os seguintes pontos, ou seguintes aplicações acerca desta lição. Primeiro, após 400 anos no Egito, Deus ensinaria os israelitas a se tornar seu povo especial, em uma nação abençoada. Como é importante obedecer a Deus, pois o Senhor tem sempre os melhores planos para nós. Segundo princípio, no tocante às leis de Deus, a essência está na obediência plena. Não podemos escolher quais ordens devemos obedecer. Pelo contrário, nós nos submetemos à vontade de Deus exatamente porque Ele é Deus. O terceiro princípio, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Refletindo sobre este versículo, há um contraste entre lei e graça, mas isso não significa que o cristão pode agir sem a lei e ignorar as exigências santas contidas nesta lei para a nossa vida. Quarto princípio, Deus deve ter a primazia em tudo o que fazemos, porque a nossa comunhão com Ele é a maior prioridade que Ele estabeleceu para a nossa vida. E por fim, Deus não nos dá mandamentos porque deseja nos controlar. Pelo contrário, os seus mandamentos nos preparam para recebermos as suas bênçãos. É na obediência que alcançamos as vitórias. E assim seja. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.